Aí, pessoal, nós estamos aqui mais uma vez com os nossos diálogos da Economia Azul 5.0. E hoje é uma data premium, porque depois de tantos já feitos, nós vamos hoje conversar com Gunther Pauli, a razão de muitas das coisas que a gente faz por aqui. Eu conheci o Gunther em abril de 1996, ou seja, logo, logo nós teremos uma amizade de 30 anos. E o Gunther cruzou a minha vida assim para me trazer uma alternativa diferente. Na época, eu trabalhava como consultor de grandes empresas, trabalhava por aí, tinha uma vida de, vamos dizer assim, sucesso profissional, mas com uma inquietude de aprender coisas novas e diferentes. E quando eu conheci o Gunther lá em abril de 96, eu percebi que eu tinha uma perspectiva maravilhosa de trabalho junto com ele. E assim é, até hoje, muito satisfeito com a minha escolha daquela época, me custou várias coisas, me custou caro profissionalmente, inclusive, pois eu tive que trocar de área, eu era de uma área de especialização, que era a área da qualidade, estratégia empresarial e tal, e fui para essa discussão interminável sobre como é fazer com que as pessoas tenham acesso às melhores soluções de alimentação, água, energia, gestão de resíduos, que é de uma complexidade muito maior que uma empresa, é uma complexidade muito maior que qualquer organização. E eu vou aproveitar, então, esse encontro com o Gunther para fazer. O Gunther é muito presente nas redes sociais, tem Twitter, tem Facebook, tem página, ou seja, já falou sobre muitas coisas, e fala muito bem sobre muitas coisas, e além de ser um grande amigo, que a gente sempre tem amigos que admiram, também é uma pessoa que eu admiro muito do ponto de vista das suas posições profissionais e das suas posições políticas, vamos dizer assim, não na pequena política, mas na grande política, na política da transformação do mundo para um mundo melhor. E eu vou começar, então, eu pretendo fazer algumas perguntas que sejam bem específicas, mas muito amplas, para aproveitar que o Gunther é um cidadão do mundo, um homem que conhece praticamente, sei lá, 80%, 90% dos países do mundo, que tem um trabalho intenso tanto no Ocidente quanto na Ásia, mas também no Oriente Médio, com os países árabes, com a China, com diversos países, o próprio Japão, é um homem premiado no Japão com o prêmio Goico, o prêmio da Paz no Japão, foi premiado pela Toyota, ou seja, prêmios, é um multipremiado, reconhecido, é uma estrela desse planeta aí, nesses temas todos. Então tem que perguntar para ele, porque ele sabe muitas coisas que vão ser úteis para quem estiver nos assistindo. Primeiro, Gunther, quais são as 5 tecnologias, na tua opinião, que são fundamentais para transformar o mundo para um mundo melhor? Nós vamos sempre falar nisso, do mundo para um mundo melhor, dentro da tua concepção de mundo, que é positiva, que não adianta ficar falando das desgraças do mundo o tempo todo, a gente tem que achar soluções e melhorias todo o tempo, e a tecnologia, nós vivemos hoje, somos o homo tecnológico, a tecnologia hoje define muito no que nós vamos nos tornar. Escrevíamos a caneta, agora passamos o dedo numa tela. Então, isso tudo é fruto da tecnologia, tanto a caneta, o livro, o computador e tudo isso. E quais são as 5 tecnologias que tu acredita que serão transformadoras? Por favor. Lúcio, primeiro, muito obrigado por este convite, hein? E que oportunidade de falar com todos os amigos de Economia Azul 5.0 no Brasil e todos os outros países onde falam o português. É meu primeiro podcast no português, tu sabe? Que sempre resisti a ser forçado de falar português porque domino melhor o espanhol. Quando estava em Tenerife, uma semana atrás, me disseram, mas Gunther, tu espanhol não é tão bueno como foi. Que passou? Estou falando português. Essa é uma primeira coisa. Mas com todo o trabalho que temos juntos no Brasil e todas as oportunidades que desenvolvimos em Cabo Verde, Cabo Frio e todo o mundo, pensa que temos que realmente pôr na cabeça na cultura portuguesa, de língua portuguesa. Essa parece uma primeira coisa. Mas as tecnologias, Lúcio,
tu sabes que tem um laboratório seguindo muitas tecnologias no mundo. E não é fácil resumir em 5, mas tu tens o direito de perguntar e vou a responder com uns conceitos básicos. O primeiro conceito, Lúcio, é que toda a comunicação que temos hoje, é em 2D. O que precisamos é mudar toda a visualização digital de 2D a 3D. Isso, para mim, é a grande mudança de comunicação do século XXI. Nossos olhos, cérebro, tudo está feito para fazer uma apreciação da realidade em 3D. Mas o sistema de comunicação que temos hoje, da software de sistemas de comunicação, não tem capacidade de transmitir em 3D. O melhor que existe é, por exemplo, o sistema de 5G. Quando você tem uma antena a 1 quilômetro, você pode chegar a 100 megabits por segundo de transmissão de dados. E com isso, você nunca vai chegar a uma transmissão em 3D. Por isso, uma grande revolução que vamos a viver todos os próximos 10, 20 anos, e essa grande mudança de sistemas de comunicação com uma visualização em 3D. Mas este precisa um novo protocolo para a internet. O internet que existe hoje é uma internet que funciona só em 2D. Todos os algoritmos que temos de Alphabet, de Meta, de Google, de Apple, de Microsoft, todos esses algoritmos são algoritmos de 2D. Isso vamos a ter que mudar e isso implica que temos que também mudar sistema de transmissão de dados, de voz e sistema de transmissão de vídeo. A grande vantagem é que todas as tecnologias já existem. O problema é que as empresas que dominam, que controlam hoje o sistema de internet, não vão permitir muito rápido esta mudança de 2D a 3D. Mas temos um parceiro importante, a juventude. Porque a juventude quer fazer jogos de vídeo em 3D. Não querem ter jogos de vídeo em 2D. E isso é nossa grande oportunidade de fazer uma entrada dessa tecnologia de 3D no mercado mundial. Este implica que vamos a mudar sistemas de transmissão de dados e que vamos a ter um novo algoritmo que precisa novos empreendedores. Vamos a falar de spatial web, não da internet de hoje, mas de uma internet espacial. Esse é um grande acontecimento que vamos a viver. Um segundo elemento de grande mudança de tecnologia é a introdução de sistemas de comunicação mundial sem satélite. Você sabe que temos muitos investimentos em sistemas de satélite. O Elon Musk já tem 80 mil satélites em órbita. Mas estes sistemas, incluso com 80 mil, não podem dar capacidade de transmissão de dados, de voz ou de vídeo, a capacidade de volume de transmissão de dados com conexão satelital é muito mal. E por isso, vemos que há uma grande oportunidade de aproveitar de uma tecnologia velha, mas uma tecnologia que com novo algoritmo pode transformar-se em
o sistema de comunicação do futuro a baixo custo e a grande volume, por graça de que essa infraestrutura já existe. Tu sabe, Lúcio, há duas grandes infraestruturas que existem na Terra. A primeira é luz, a segunda é rádio. A primeira é ótima plataforma para distribuir dados, vídeo e voz com dados transportados por luz. É o famoso LiFi. Mas o segundo é a transmissão de dados, voz e luz por rádio AM. Sabe, Lúcio, hoje todos os aviões funcionam com rádio AM. E por quê? Se temos esses satélites, por que seguimos usar? Porque o rádio AM é o único que funciona quando você tem mau tempo. Quando você tem um tempo, um huracão, você tem tsunami, você tem todo o mau tempo possível, o rádio AM funciona com certeza. E por isso, o sistema de comunicação da aviação mundial depende de rádio AM. O transporte marítimo e tudo comunicação inteira, tudo foi transformado em um sistema combinado com fibra ótica, com 5G, com Wi-Fi e com um backup satelital. E isso é um desenvolvimento muito interessante. Quando você é presidente de Palau e você tem 340 ilhas, você não pode ligar essas 340 ilhas com conectividade satelital. O custo de um cabo submarino também é muito alto. A única maneira de assegurar que a população tenha acesso à comunicação é com rádio AM. E isso precisa um novo software, novos algoritmos. Hoje temos rádio AM desenvolvido para poder fazer WhatsApp a 500 quilômetros, com um rádio, uma estação rádio. Você pode mandar a 150 quilômetros uma foto de boa qualidade. E você pode fazer um live video streaming por rádio AM a 20 quilômetros. Vamos a melhorar essas tecnologias, vamos a ter acesso a sistemas rádio AM, porque todos os sistemas já existem. O único problema hoje não são usados. Temos uma popularidade, a nova cultura de satélite, mas o satélite é muito custoso, tem um impacto negativo no ambiente. Sabemos que os satélites têm um problema de orientação de pássaros, e por isso eu penso que um segundo grande desenvolvimento tecnológico dos próximos 20 anos não é mais satélite, mais sistemas de Starlink, mas vamos a ter uma recuperação e uma democratização dos sistemas de comunicação só com rádio AM. Rádio AM integrado em um sistema com localmente 5G, localmente com Wi-Fi, localmente com fibra ótica, localmente, se precisa, uma conectividade por satélite, mas eu penso que o backbone, realmente a estrutura importante, não vai ser esse sistema de satélite, que precisa muito backup. Os data centers no mundo inteiro, que tudo consome muita energia. Vantagem do sistema de luz, LiFi e o sistema de rádio AM é que podemos seguir comunicando de maneira análoga. Hoje temos que digitalizar tudo.
tudo tem que transformar-se em 01, 01, 110, 000. E a vantagem de não ter transformar uma mensagem, um dado, um vídeo em um dado digitalizado, esse vai permitir a manter o sistema de comunicação mais simples. Pois este é o segundo grande desenvolvimento que vamos a viver. O terceiro sistema, Lúcio, que vejo é muito mais da matéria. Estas duas tecnologias são tecnologias efêmeras, não são tecnologias muito palpáveis, mas depende muito de nossa capacidade de comunicar e de apresentar em 3D. A nova tecnologia, a terceira, é papel-pedra. Por que papel? Porque mudamos nosso sistema de comprar. A grande maioria da gente compra hoje por internet. E tudo que chega na casa por internet chega um cartão ondulado. E a mudança, a gente não sabe que o cartão ondulado consome não só celulose de árvore, mas consome muito água. O cartão ondulado é hoje um dos grandes consumidores de água da Terra. E não temos água. Temos que mudar nossa lógica do água e a revolução do papel pedra é que não só trabalha com pó de minas, mas trabalha em um sistema de produção sem uso da água. Isso é revolucionário e o grande interesse que reservou o governo da China a essa nova tecnologia foi reservado, em primeiro lugar, por sua capacidade de não consumir água, nem em sua produção, nem em reciclagem. Isso é revolucionário. Quando você pode substituir 1 milhão de toneladas de fibra de árvore e você está eliminando a necessidade, reduzindo a necessidade de 6 bilhões de metros cúbicos de água. E isso é revolucionário, porque o futuro da nossa Terra depende de ar e de água, e água é vida. E por isso, cada indústria que hoje é grande consumidor de água e se transforma em zero consumo de água, essa indústria serão indústrias portadoras do futuro. Eu penso que Europa, Brasil, a maioria dos Estados Unidos, todos dependem muito da indústria floresta. E temos hoje desertos verdes, onde fazemos o cultivo de árvores para produzir celulose, para produzir papel. E eu penso que em 20, 30 anos vamos a ter não mais indústria de papel com celulose. Vamos a mudar 50% do mercado sem celulose. Há uma parte do mercado que siga precisando de celulose e que tudo isso é todo tipo de aplicação com necessidade de absorção de umidade. Se você precisa absorver umidade, você precisa de celulose. Mas todas essas aplicações, como a embalagem, onde você não quer que se absorva água, isso é o grande novo mercado, que representa 300 milhões de toneladas de papel no mundo inteiro. E o primeiro é este cartão ondulado. Isto penso que vamos a ver uma mudança tremenda. Falamos agora da quarta tecnologia, que penso que vai ser uma revolução. Precisamos de energia. E temos energias renováveis. Mas a tecnologia renovável hoje
é só tecnologia que funciona quando você tem vento, você tem energia solar quando tem sol. Essa tecnologia não pode competir com energia que se conhece no inglês em base load. Base load quer dizer que você tem acesso à eletricidade, a power, a energia 24 horas dia. Precisamos a grande revolução para combater contra a energia nuclear, energia petroleira, a energia, todo tipo de energia de carbono, porque precisamos que para competir que temos acesso a energia renovável baseload, funcionando 24 horas dia. E hemos visto muitas inovações no mercado, mas eu vejo duas tecnologias dentro desta nova revolução da tecnologia renovável. E o primeiro é a ondulação do água do mar. A ondulação do mar. Não são vagas. É a superfície do mar tem ondulações. E essa ondulação é permanente. Esta nunca para. A vaga depende muito da lua. Essa ondulação depende de um vento, mas pode ser um vento que iniciou a 1000 quilômetros. Em cada porto, você tem ondulações, e a ondulação é o risco dos barcos no porto. E controlar este tipo de ondulação se faz hoje com quebras do mar. O quebra do mar é concreto cimento e pedras. A nova tecnologia é quebra do mar que são flotantes. Mas se você tem um quebra do mar flotante, você pode instalar debaixo do sistema um pistão que vai transformar energia do água, pressão do água, em pressão do ar. E este gera uma energia permanente. Como uma plataforma só de 200 metros por 10 metros, você pode gerar 1 megawatt, 24 horas, 100 anos. Essa é a verdadeira revolução, porque energia renovável a 2 centavos dólar quilowatt-hora. Esses são custos, mas a vantagem é que é baseload. Você não precisa mais instalações de baterias. Você pode instalar nesta plataforma uma desalinizadora, você pode instalar uma produtora de água doce. Tudo esta transformação de energia baseload renovável permite de fazer uma transformação imediata e um consumo imediato da energia. Me explico. Hoje, hidrogênio, todas as ideias de hidrogênio, fabricar hidrogênio na Austrália, transportar com barco ao Japão. Este transporte é falta de competitividade. A proposta da nova tecnologia de baseload não é só que é baseload, mas que se consome localmente, quilômetro zero. Você tem baseload, você entra com eletricidade na rede, mas todo o sobrante, que é normal que você sobre energia, porque é baseload, se transforma imediatamente em água potável e em hidrogênio. E esta é uma revolução da economia local, onde o dinheiro que saía sempre fora da economia, agora este dinheiro se queda dentro da economia. E o quinto tecnologia que quero destacar não é uma tecnologia muito novedosa. Tu sabe, Lúcio, eu falo sempre que temos que mudar não só a tecnologia por novas tecnologias, mas temos que mudar
e ter inovação no modelo de negócio. O modelo de negócio tem que mudar. E o grande problema que temos, visitando mais de 150 países, não conheço nenhum país que tenha bem resolvido, o problema de água negra e o problema de lixo. Os lixeiros são todos consumidores de dinheiro e de matéria que são de valor. Eu sei que muita gente está trabalhando em tecnologias para fazer compostagem, para fazer biochar, tudo muito boas iniciativas. Mas se você tem uma cidade como Jakarta, com 42 milhões de habitantes, como você vai gerar lixo? Tudo é custoso. E o grande problema é que o lixo e a água, que tem que ser uma matéria-prima para um novo ciclo de vida, em nosso sistema de geração de lixo e de água é um custo. E aí eu vejo uma grande revolução em modelo de negócio, que o água residual e o componente orgânico do lixo das municipalidades será misturado para fazer uma grande produção do biogás. O biogás é uma necessidade em muitas comunidades. A gente faz cozinha com gás e a importação do biogás com gás de xisto dos Estados Unidos, da Argentina, gás petroleiro de Rússia. Essas são soluções que são custosas para todos os países. Precisamos lembrar que quando você tem uma pessoa que come bem e que vive bem, é uma pessoa que tem um lixo suficiente para produzir 1 metro cúbico dia. 1 metro cúbico dia, Lúcio. Você tem uma cidade como Jakarta, você tem 42 milhões de metros cúbicos de energia na cidade. Zero custo de transporte e o vantagem é que o lixo, depois biogás, é um fertilizante. E eu sei, Lúcio, vocês no Brasil trabalharam muito com nosso amigo Sakuma Anderson nessas tecnologias. Precisamos popularizar a produção de biogás na cidade. Falamos sempre que 75% da população mundial vai morar em uma cidade. A cidade tem que produzir sua água, sua energia, seu fertilizante. E bom, se Lúcio, você pudesse pedir-me 10 tecnologias, 20 tecnologias, pode seguir falando de tecnologias, mas com estes 5, penso que temos uma surpresa para muita gente. O 3D é surpresa, sem satélite é surpresa, oportunidade sem água é surpresa. E a grande oportunidade de fazer dinheiro para uma cidade. A cidade vai ganhar dinheiro com produção de biogás. E como 70% da população mora perto da costa, essa energia renovável das ondulações do mar é, para mim, outra grande revolução que vai mudar nossa sociedade a uma sociedade muito mais sustentável que temos hoje. Muito obrigado, Gunther, por essa aula sobre o futuro. E eu teria muitos comentários a fazer, mas indo adiante, nas tuas palavras, eu vou fazer uma seguinte pergunta. Como tu viajas o mundo todo, é um cidadão, como se diz, de 3 milhões de milhas ano, isso é pouca gente que faz no mundo, e como tu conversa com as pessoas, a tua relação não é uma relação assim de longe,
uma relação afastada, tu conversa, tu conhece as pessoas, conhece governos, conhece cientistas em todos esses países, e mais que isso, conhece pessoas nos Estados Unidos, na África, no Brasil, na América Latina, conheces na Europa, obviamente, que é onde tu tem a tua origem, na Ásia e no Oriente Médio. Eu te pergunto assim, quais são os grandes desafios nessas relações interpaíses hoje? O crescimento da Ásia, realmente o Ocidente está decadente e a Ásia é talvez a nova região do planeta, ou já é, ou vai ser, não sei. Então, eu gostaria assim, que tu falasse um pouco sobre essas relações políticas do mundo, porque tu é um homem que conhece fisicamente, ou seja, tu estás presente nos lugares, mas também conhece muitos dos governos desses lugares, tu tens uma interlocução, tu consegues conversar com eles, ter opinião sobre isso. Eu tenho acompanhado algumas das tuas apresentações, palestras públicas pela internet, onde tu apresenta todos esses pontos. Agora que eu vou te pedir isso que tu falasse no começo, que é muito interessante. Nós temos um projeto com a Fundação Zero Brasil que seja um projeto para os países lusófonos, os países em português. Então, assim, como muita gente tem uma palestra tua em francês que é espetacular, fez com a Berkane, com o Idza Berkane, que fala muito dessas relações, o poder dos BRICS, o poder hoje da China, em todos os sentidos, econômico, bélico, tecnológico. Como é que tu vê esse movimento, vamos dizer assim, essa onda que acontece em todo o planeta de relações de poder e relações de influência? Lúcio, o mais importante para o povo no mundo inteiro é acabar com pobreza. Isso é o mais importante. O político que tem capacidade de eliminar pobreza é o político que será popular. E o único país do mundo que ha realizado uma eliminação da pobreza extrema de 1,3 bilhões de cidadãos é a China. É uma revolução. Gente que han conhecido fome mais de 100 anos, hoje não existe mais fome. Esse é revolucionário. Mas como é possível que China não tem mais fome? É porque tem organizado supply chain. O grande problema, o grande decadência da Europa é que a Europa não é mais controlado, não controla mais seu próprio supply chain. O supply chain da Europa está controlado por Estados Unidos e por China, e por japonesa, e por Ásia. Isso é o problema principal. China tem uma claridade. O que se precisa para eliminar fome e para ser competitivo no mercado, você não precisa inovação. Você precisa, em primeiro lugar, supply chain. E todos os países cadeia de fornecimento, a cadeia de fornecimento toda. Cadeia cadeia de tudo. Cadeia de fornecimento de produtos, de inteligência, de aprendizagem, todas essas cadeias. O único país que é hoje líder mundial em cadeia de fornecimento é a China. Mas isso está combinado com uma segunda eliminação importante. E essa é a criminalidade. Na China, você não tem criminalidade. Que legal de poder andar na rua e não ter medo. Segunda. A terceira é que na China eliminou droga. Eliminar droga, imagina-se, não tem droga. Mas se você tem atividade com droga, o governo te decapita. Essa é uma verdade. Mas a droga, o ópio, foi introduzida por os ingleses para controlar a China. E China se lembra muito bem.
o drama da droga. México sabe, os Estados Unidos sabe, muitos países, Rio de Janeiro sabe, o grande problema é o controle da droga. E poucos países não têm mais droga, e isso é China, Singapura, Vietnã, todos esses países têm a mesma lógica. Não vamos a someter nossa cultura local, nossa vida, da nossa juventude, não vamos someter à droga. E com isso você tem um encadeamento de fornecimento. Você tem zero corrupção. Você não tem criminalidade. É normal que, baixo essas condições, você tenha um desenvolvimento econômico sólido. É normal. E é normal que a população está disposto a aceitar o que o europeu e o americano pensa que é uma limitação de suas liberdades. E eu penso que quando você tem zero fome, zero criminalidade e você tem zero crime, você tem essas situações, você muda a pensar como quero conviver neste ambiente. O segundo elemento importante, e é muito relacionado, China é um inovador. Os 11 países da ASEAN, Filipinas, Indonésia, Malásia, Singapura, Brunei, Tailândia, Camboja, Laos, Vietnã, Timor-Leste, todos esses países, todos têm uma prioridade. E a prioridade é desenvolver economia local. Eles têm uma colaboração entre eles que é bastante impressionante. Falamos sempre que os europeus têm a União Europeia. A União Europeia nunca foi uma união política. E na ASEAN nunca tiveram na ideia que precisam colaboração política. Não, a colaboração é econômica e tem mais tempo para identificar qual é o único em cada dessas economias que o que tem em comum. O mercado da China e o mercado da Ásia é multipolar. E isso é uma grande revolução, porque na Europa queremos ser unipolar. 27 países europeus juntos. Não. Em Norte-América, é a colaboração de Canadá, Estados Unidos e México. Em Ásia, não tem esta necessidade de ter tudo coordenado com uma plataforma comum, mas eles querem a polaridade. E a polaridade da Ásia é com dois grandes países, Índia e China, com um motor econômico como Japão e Coreia, e esses países emergentes que têm uma população grande. Não lembramos que hoje, Indonésia, 250 milhões de habitantes, o país muçulmano mais grande do mundo. Malásia, um grande produtor de microprocessadores. E temos uma ilha menina dentro de tudo que se chama Taiwan. Uma multipolaridade da Ásia resultou uma flexibilidade, mas uma claridade em uma coisa. Supply chain é mais importante que toda inovação de tecnologia. E isso é o que a Europa e os Estados Unidos, onde temos uma ideologia de inovação, uma ideologia do empreendedor. Não. Na China, se você tem uma boa ideia, em Vietnã, se você tem uma boa ideia, em Taiwan ou Indonésia, você tem uma boa ideia
E neste caso, você vai montar seu encadeamento de fornecimento. Esse é o número 1. E depois você vai fazer a inovação para melhorar uma cadeia de criação do valor que já existe. Isso penso que é a verdadeira força da economia da Ásia. E é na mesma lógica de controlar este encadeamento de fornecimento. Temos este novo poder também na região da Ásia e o Pacífico, são as ilhas. Sabemos que SID, the Small Island Development Corporation, a cooperação entre pequenas ilhas do mundo, são 45 votos na Assembleia das Nações Unidas. É o doble, quase o doble da União Europeia. É mais que tem Ásia, ASEAN. E esse poder de pequenas ilhas, mas que são países que são unificados, combinado com a lógica de desenvolvimento da economia da Ásia, dá uma nova força de competitividade. Me explico. Se você tem uma ilha como Palau, Tonga, Tahiti, você tem uma ilha com meio milhão de habitantes, como Cabo Verde. Como se imaginar competir no mercado mundial? Impossível, porque você tem que fazer a competitividade com o melhor preço em um mercado mundial, mas você não tem economia de escala. Mas se você tem como prioridade responder às necessidades locais com um controle de seu encadeamento de fornecimento, e neste caso você se pode desenvolver uma economia que tem efeito multiplicador. Os níveis de crescimento que tem a Ásia, em primeiro lugar, não porque são grandes consumidores, não, é que tem mais efeito multiplicador em sua economia. E tem efeito multiplicador em sua economia por graça de gerar muito melhor o encadeamento de fornecimento. Isso é o segredo da Ásia. E se você tem uma boa competitividade e colaboração em sua geração de valor, você tem uma economia onde você se pode competir em várias áreas, incluso competência política, mas para fornecer no mercado o que o cliente precisa, e neste caso você vai sempre colaborar. O caso é muito evidente que China colabora com tudo, com todos. China não faz exclusão. China colabora incluso com Taiwan, incluso com o Japão. E China, muitas vezes, fala de sua necessidade de ter uma relação mais respeituosa, mas o vantagem é que na Ásia não tem cultura de beligerante, de guerra, de declarações de guerra. Sempre vamos a conhecer na Ásia a grande cultura de não falar muito e de ver o que fazemos. E a observação de que fazemos, na Europa fazemos sempre análises que é dito o presidente Trump, que é dito o presidente Macron. E na Ásia não, que é feito, que está fazendo. E este pragmatismo ajuda muito a que estas regiões, estes países membros da Ásia, são hoje os futuros líderes, e já são líderes. Bom, Gunther, muito obrigado pela tua visão de mundo, visão de futuro. Agora vamos mais para dentro do que a gente chama o mingau, parte quente do mingau, que é a economia azul.
Tu usaste pela primeira vez esse conceito lá em 2009, quando fizeste o relatório para o Clube de Roma, depois da crise que tivemos, a crise financeira de 2008, com todo o teu conhecimento de transformação, de todas essas tecnologias, todas essas coisas, e tu criasse uma economia por planeta, uma economia de desenvolvimento local, mas de visão global, de visão de um planeta azul, que usasse uma figura de linguagem, mas que mostrava claramente uma metodologia, um pensamento econômico voltado para o desenvolvimento local, para a inspiração na natureza, e que trazia, então, o que hoje são várias economias ditas transformadoras. Porque, como tu comentou na parte anterior, as cidades se alienaram de si mesmas, ou seja, as cidades, quando dependeram tremendamente da cadeia de fornecimento que vem de longe, vamos dizer assim, da logística, do transporte em longas distâncias, também se alienaram da sua própria segurança, e tu usou a China aí como um exemplo de que alguém que não esqueceu do próprio lugar, do próprio terreno, no sentido de que na produção de alimentos, na geração de energia, nas questões voltadas à gestão dos resíduos e a questão do acesso à água. Então, toda a visão da China é uma visão de redução da pobreza, a oferta de alimento e produção local. Essa é praticamente uma receita de futuro muito interessante para todo mundo, porque países como a gente viu agora recentemente, viu os Estados Unidos tendo que sobretaxar para conseguir viabilizar por preço a própria produção interna, como se isso fosse um passe de mágica, depois de anos e anos e anos e anos, que o próprio país se alienou da sua segurança em todos os sentidos, na segurança alimentar, na segurança... Isso, os Estados Unidos é um grande produtor de alimentos, mas exportou esse modelo pelo mundo e hoje existem vários lugares que não têm acesso à água, não têm acesso à comida, não têm alimento, não têm acesso à energia e não têm o que fazer com seus resíduos. Então, nessa concepção de economia azul, tu publicaste o livro de Economia Azul em 2009 nos Estados Unidos, em novembro, apresentado pelo Clube de Roma, e depois a gente aqui no Brasil publicou em 2014, e agora, recentemente, em 2023, nós lançamos Economia Azul 5.0, que é uma abordagem atualizada, muito forte, sobre o que fazer lá no mundo real. Ou seja, a economia azul é uma economia que não se aliena do lugar, não se aliena das pessoas, não se aliena das oportunidades e não se aliena do futuro e da dependência, que pode gerar se tu não fizer nada. Agora também tem um conceito de economia azul mais mercadológico que foi construído, que é o conceito de economia azul que vem da ONU, um pouco, aí falam-se muito por aí, em função de que os ODS não deram ao oceano, que é 2/3 do planeta são oceanos, ao mar e aos oceanos a verdadeira valorização que ele precisava como um lugar a ser protegido, conservado, manejado de forma adequada e regenerado. Então, a ONU criou um conceito de economia azul muito mais voltado para a economia do mar, para a região dos mares e não para o planeta, e que tenta, fundamentalmente, fortalecer a regeneração dos oceanos. Ao mesmo tempo, nós temos uma pressão muito grande, porque o mundo foi feito por quem? Pelos navegadores, fenícios, vikings, que andaram por todo esse mundo, depois os portugueses, os espanhóis, e por mineradores. Então, hoje começa um movimento de que... agora eles juntos, eles já estão muito fortes em separado, o mar como uma nova fronteira de exploração dos recursos naturais. Então, a gente está vendo, ao invés da regeneração que propõe a ONU, a recuperação dos ambientes marinhos, da flora e da fauna marinhas, muito mais no interesse de explorar offshore, de fazer escavações e tal, e tal, e tal. Ou seja, o que parecia um movimento de proteção e regeneração dos oceanos está se tornando a nova fronteira econômica com o aumento da capacidade de fazer a exploração dos recursos naturais em alta profundidade. Então é uma coisa estranha tudo isso, porque tudo virou o mesmo nome,
A economia azul seria aproveitar as oportunidades que o mar tem a oferecer. A ONU quer que se proteja o mar e tu queres que a economia tenha uma componente local, focada nas pessoas, nas necessidades das pessoas, inspirada na natureza e com uma inteligência ambiental superior, ou seja, um entendimento completo, sem alienar-se do que é importante, do que é verdadeiro. Então, nessa confusão conceitual, nós aqui no Brasil somos a Fundação Zé Brasil, seguimos a tua orientação do ponto de vista desse tipo de conhecimento local, valorização das pessoas. O que vai ser do mar e dos oceanos? Lúcio, primeiro, obrigado por essa introdução, porque tu é um maestro de apresentar com um bom professor as dilemas que temos. O dilema é simples. Temos que gerar mais valor com o que temos. Ponto. Essa é a base de tudo. Hoje, não demos valor ao mar. O mar representa 91% do espaço da vida na Terra e temos só 5% do PIB gerado por mar. Essa é uma vergonha, não sei, uma vergonha em espanhol. Vergonha. É uma vergonha. Como é possível que o mar, a funcionalidade do mar é reduzida a pescar, sobrepescar, e reduzida a um lixeiro para plásticos? É incrível. Este não pode ser o melhor uso do mar. E isso foi em 2009, quando eu fiquei fazer a primeira apresentação do livro Economia Azul, a UNEP, United Nations Environment Program. E nesse momento, todos se lembraram que é verdade. A economia está muito enfocada em terra e ar e não temos enfoque no mar. E mar é um espaço da vida muito mais amplo que temos em ar e a vida que temos em terra. Mas o problema principal é o mesmo. Vamos gerar mais valor com o que temos. Isso é o princípio. E vamos a fazer essa geração do valor inspirado por natureza. E temos uma biomimética muito bem desenvolvida nos Estados Unidos, na Europa. Tem a biomimética, tem muitos fãs no Brasil, mas a biomimética da física no mar é um desconhecido total. Esse é outro ponto de inovação, Lúcio. Vou dar um caso concreto. Quando você precisa de água doce, e você tem água do mar, você necessita osmose ao inverso. Osmose ao inverso precisa 60 bar. Me pergunta a você, Lúcio, onde encontramos 60 bar? Grátis e em abundância. A 600 metros de profundidade no mar. Porque lá temos 60 bar. Por que não temos produção de água doce a 600 metros de profundidade? Porque lá temos uma pressão que é muito custoso quando você quer produzir num ambiente que tem um bar, quer dizer que você está na terra com ar. E isso é a biomimética que eu penso que é verdadeiramente o futuro. É uma biomimética que não faz cópia de uma química, uma biologia, de um animal, uma planta, mas é as aplicações das leis da física em la natureza. Porque a natureza se submeteu a leis da física. A física não tem exceções. A biologia sempre, o conceito da biologia é que você é uma exceção, porque você tem biodiversidade. E por isso, toda a lógica do biólogo que quer resolver um problema de alimentação
é a manipulação genética. Porque se não manipula a genética, tem mais biodiversidade e não tem um resultado previsível. E o resultado que não é previsível não é industrializável. E esse é o problema grave quando falamos da grande ideia da biomimética e os resultados implementados da biologia e da química de biomimética, não temos. Muito pouco. Um par de exemplos que não vão mudar a realidade. Mas o grande potencial é ver como podemos traduzir as leis da física, como podemos usar as forças de diferença de delta de pH, como vamos a usar diferença de salinidade, como vamos a usar diferença de pressão, diferença de temperatura. O grande força da física é delta. A diferença entre dois, porque sabemos que a natureza tem uma funcionalidade, igualdade. E com isso, caos dinâmica que vivimos, o caos dinâmica que vivimos hoje, nos permitiu desenvolver toda a técnica de comunicação, toda comunicação com rádio, toda aviação, tudo é aplicações de leis da física. Mas no mar, não hemos aplicado nem usado. E isso penso que é o grande mensagem de True Blue, a verdadeira economia azul, inspirada por natureza. É uma inspiração de ecossistemas e inspiração das aplicações das leis de física nesses ecossistemas. E lá vamos encontrar grandes oportunidades de desenvolvimento. E eu falei toda essa semana da oportunidade de ter uma abundância na Terra da água doce. Há uma condição, que temos produção a 600 metros de profundidade no mar. Porque lá o custo de 60 bar para osmose ao inverso é grátis. E isso é o ponto que discutimos desde o princípio da economia azul, Lúcio, é que temos que encontrar algo que é grátis, algo que não tem custo. E isso é natureza. Tudo é sem custo. O economista nosso que dá valor sempre precisa gerar geração de valor. Mas para gerar mais valor e democratizar acesso a lo que tem valor. A água tem valor, muito alto valor, mas como podemos mudar a vida em uma ilha como em Cabo Verde, quando você tem 10 ilhas e todas as ilhas, salvo não tem água? Você limita a vida. Mas a solução da vida é no mar. E isso é a grande oportunidade da economia azul. Sabe, Lúcio, visitando 30, 40 países cada ano, falando com muitos cientistas, pesquisadores, empreendedores, políticos, ONGs, falo com artistas, cantadores. Temos uma grande oportunidade de unir nosso interesse em promover vida. E promover vida, você tem que ter prioridades. E a prioridade, número 1, eu penso, é ar e água. E a água, temos que mudar nossa forma de pensar a produção da água, porque água da chuva e água de osmose inverso, como temos hoje, não dá suficiente para que podemos suportar alimentação para 10 bilhões de gente na Terra. E se você sabe que não pode, você tem que mudar. Você tem que dizer, não, neste caso vamos a precisar que só vivimos com 6 bilhões. Não, você tem que mudar suas tecnologias
para transformar esta carência de água, esta carência de alimento de qualidade com um sistema de abundância. E a visão da economia azul é gerar abundância, porque todo o sistema natural, todo ecossistema sempre tem uma evolução para ter abundância em biodiversidade, abundância em capacidade de captar microforças de energia. E isso é a dinâmica que estamos desenvolvendo, Lúcio, em meu novo livro que chamo True Blue. Gunther, deixa eu te comentar algumas coisas interessantes. Às vezes a gente pega e vai comer um peixe, uma sardinha, eu adoro sardinha. Hoje vamos comer sardinhas aqui em casa. E às vezes as pessoas dizem assim, mas a sardinha está com pouco sal. Mas eu digo, mas ela já é bem salgada, ela é do mar. Como é que ela não é salgada? Como é que a natureza conseguiu e consegue criar tanta vida? Porque tem um princípio básico. Por que tem tanto sal do mar? Porque se os peixes, se a baleia, imagina, fosse toda feita de sal, ela não é essa. Onde é que a baleia consegue fazer essa osmose reversa aí? Por que a gente não entende como é que a natureza faz as coisas? Eu sou físico de formação, tu sabe disso? E é impressionante que as pessoas não entendem como a física, a natureza não faz fogo. A natureza usa pressão, gravidade, osmose, tensão superficial. Tu mesmo comentas, que é o nosso próximo assunto, que é a questão da educação e das fábulas. Tu mesmo comentas numa fábula sensacional que chama As Maçãs Voadoras, que a pergunta não é como é que a maçã cai. Essa é uma visão de física tradicional, uma visão sem graça, uma visão fenomenológica que analisa um evento isolado no tempo. A pergunta é como é que a maçã subiu lá em cima, como é que a maçã se formou, como é que ela sabia que ela ia ser maçã? Onde é que está esse sistema de informação que leva naquela semente um script, faz assim, ó, natureza, agora tu vai fazer o seguinte, vai pegar isso, vai misturar com isso. Onde é que isso acontece? Então, assim, o livro da Economia Azul 5.0, aqui é uma coisa que eu vou comentar, todo mundo lê muita parte da economia isolada, a questão da previsibilidade, tudo aquilo que tu escreve muito bem no livro, mas ninguém presta muita atenção no capítulo sobre a física, porque há uma falta de entendimento disso que você fala, e porque ao entender isso, tu começa a entender a economia azul, que é daquelas relações pessoais, das pessoas daquele lugar, com aquele lugar, com a natureza naquele lugar, com as condições de clima, a água, é que tu vai construir abundância. E não é como se faz tradicionalmente, quando vai construir uma obra, fazendo uma terraplanagem, tirando tudo, ou como se faz aqui no Brasil, na pecuária, derrubando a floresta, porque a única coisa que o pessoal sabe é assim, vamos plantar grama, ou seja, o que a gente chama de monotonia ecológica, ou seja, essas monoculturas, essas coisas todas. E esse capítulo do livro eu, como físico, adoro ele, mas a maior parte das pessoas, eu gostei muito do teu comentário da importância da física por isso. E é a física que mostra como fazer as coisas. A natureza tem acesso a todas essas soluções. E no mar, os peixes não são salgados. No meio do sal. Como é que a natureza faz isso? Daí, né? Você perde muita energia, petróleo e todas essas coisas. E também a sardinha, eu gosto de usar como exemplo das mudanças climáticas. A sardinha, aqui na América Latina, elas eram encontradas nas costas do Sudeste, do Rio de Janeiro. Depois elas foram baixando, estão nas costas aqui do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, e agora já apareceram lá no Uruguai, que nunca tinham aparecido. Por quê? Porque o planeta, a água está esquentando e ela vai atrás de águas mais frias. Por quê? Porque ela consegue fazer isso que tu chama de física, da biofísica que acontece ali, elas precisam de temperaturas entre faixas. E às vezes é 3 graus, 4 graus, como nós mesmos, né? Nós só conseguimos viver entre... Eu me lembro de um curso que eu assisti contigo lá em Santa Fé, nos Estados Unidos, onde tu mostrava que 5 graus é a diferença entre morrer por hipotermia ou morrer de febre. Ou seja, são 4 graus que a água funciona bem no nosso...
E ninguém presta atenção nisso. Nós é uma sociedade alienada da ciência, alienado do que é verdadeiro. Porque quando tu não observa, tu não te aliena, tu presta atenção, tu descobre que a vida não é banal. A vida é uma... Banal, sabe o que é em português? A vida não é banal. A vida é uma coisa sofisticada, complexa. Então, eu gostaria que tu falasse de como tu construíste essa ideia de que as fábulas, a pedagogia, que chama pedagogia da surpresa, mas como as fábulas podem contribuir grandemente para que as pessoas saiam dessa alienação. Não entendo a vida como uma coisa banal, mas uma coisa a ser admirada e entendida, e como tu usa na economia azul, inspirada na natureza, que a natureza nos dá todos os caminhos, nos dá todo o ensinamento que é necessário. Por favor. Mas, Lúcio, tu sabe que a metade do meu trabalho é fazer acontecer projetos. A outra metade é inspirar jovens. Jovens que não têm que ser só jovens na escola, também é jovem que tu tem, Lúcio, em tu coração. Porque tu também tens um jovem em tu coração. Ou em tus tripas. Não sei onde tu tens tu juventude. Mas todos temos juventude em nosso corpo. E o que precisamos é despertar curiosidade. O mais importante que hemos perdido com todas estas redes sociais, com TikTok, com Facebook, é que não temos mais uma curiosidade original, sincera, uma curiosidade que nos leva a descobrir e a buscar toda a vida surpresa. E o grande desafio, Lúcio, o grande necessidade que temos hoje é que a surpresa leva a ter compreensão, não somente entender. Há uma diferença em entender uma palavra, conhecer a etimologia de uma palavra, e uma compreensão do cupo que tem essa surpresa em uma vida, em um ecossistema. E a compreensão é que hemos perdido. Não temos mais jovens que aprendem a compreender, que aprendem a compreender. A compreensão, para mim, é uma característica central em la inspiração. Mas para poder ter compreensão, você precisa curiosidade. E a curiosidade é a característica de uma pessoa jovem. Juventude é curiosidade, é descobrir. E esta característica de curiosidade, para chegar a uma compreensão, e a compreensão só chega quando você tem muitas surpresas, por graça de sua curiosidade. Essa dinâmica é a dinâmica que complementa esse interesse de um desenvolvimento econômico em um desenvolvimento do ser humano. E o ser humano precisa, para mim, esta. E a única técnica que eu pude inventar, pensar, é uma técnica velha, é a técnica de contar histórias, os contos, as fábulas. Se precisa contar para que a gente, pouco a pouco, entenda que temos muito mais em uma fábula, em um conto, que entendemos. Porque se só entendemos, não compreendemos. Entendimento não é compreendimento. E isso precisa que você veja a totalidade do sistema. E o sistema sempre é mais grande, sempre é mais complexo. Falamos da dinâmica da física e o papel que tem uma membrana. Tudo é membrana. Tudo na vida depende de célula. Você não tem célula, você não tem vida. Que é a funcionalidade de uma membrana? Deixar entrar e guardar fora. Com que critério? Critério de pH,
critério de densidade de água, critério de temperatura. Temos todos os critérios da física que permite que algo entra ou não entra. E esta capacidade de gerar a entrada, que é uma dinâmica impressionante que tem organizado na natureza, tudo depende de fatores que hoje não podemos compreender. Temos um entendimento da lei da física, mas não sabemos como fazer ligação. E penso que, por isso, não podemos fazer uma formação muito sistêmica. Eu he estudado muito a lógica de STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. A força de STEM é que você vai identificar o jovem que tem uma disciplina científica forte e que pode racionalizar tudo, mas não tem compreensão. E o interessante é que os países que têm muito bons resultados em STEM são países onde o suicídio é mais elevado. Por quê? Há só 1%, ou 0,5%, que pode chegar a ser excelente em STEM. Mas que fazem os outros? Que faz ele, que é artista, que tem cultura, que tem pintura, que tem escritura, que não precisa STEM? E é lá que pensamos que a capacidade a jovem de descobrir o que tem em eles, isso é a funcionalidade da curiosidade. Não, em primeiro lugar, descobrir ou ter surpresas afora, mas as surpresas que precisam são surpresas adentro. E eu não sabia que me gostava tanto. Não, porque você nunca teve uma chance de experimentar com essa coisa. Temos uma notícia muito importante, Lúcio. A notícia é que a China decidiu que o jovem que mora na costa tem direito a aprender a mergulhar. Imagina-se. China vai ter 30 milhões de jovens de 16, 18 anos, 30 milhões, que vão saber e ser certificado mergulhador. Imagina-se, 30 milhões de jovens que vão todos ver a beleza da natureza dentro da água e eles vão repensar e vão redescobrir toda a vida que temos no mar. Hoje, como a grande maioria da gente tem medo da água, só 44% das mulheres no mundo sabe nadar. 44%. É que dizer que tem medo. E isso precisamos mudar, esta aproximação do mar e das oportunidades do mar. E a grande diferença de aplicações de leis da física, de membranas, que funcionam muito diferentemente no mar, que funciona no ar ou na terra. E penso que lá as fábulas foram desenvolvidas por mim como uma cadeia de surpresas. Por isso, decidi, depois de uma grande palestra que me convidaram de fazer para todos os professores de Estônia, o país líder em STEM, me pediram fazer esta palestra e eu apresentei minha pedagogia como a pedagogia da surpresa. Uma surpresa que cada dia você precisa uma nova surpresa. Porque se você tem surpresas cada dia e você tem a curiosidade de entrar em detalhes de cada surpresa e de fazer uma relação
que você tem em sua mente, em seu personagem, em sua capacidade intelectual, em suas emoções, você vai ter uma nova geração disposto a mudar na realidade. Gunter, nessa convivência contigo durante todos esses anos, tu pudesse me apresentar o Fritjof Capra, teu amigo, e o Capra, falando um pouco do que tu comentava sobre a natureza, sobre as membranas, o Capra, no seu livro Conexões Ocultas, ele diz que a única definição importante e mais forte de vida é que a vida existe onde há membranas. Então, porque há trocas ao dentro e fora e há escolhas. E isso é uma coisa muito interessante, todo esse teu comentário sobre as fábulas, e fiquei fascinado. Talvez a inovação mais importante no mundo socioambiental é isso que você está dizendo, que a China agora vai ensinar a mergulhar todos os seus jovens que estão à beira-mar. Aprender a não ter medo da água. Isso é uma inovação socioambiental de psicologia coletiva espetacular, né? Isso é um negócio... no Rio de Janeiro, por exemplo, nós quando fizemos o trabalho da Sala Azul em Vigorando o Rio, que levamos uma moça que é uma mergulhadora que se fantasia de sereia, ela comentou conosco que ela gostaria de ensinar muito mais gente, mas que as áreas são muito restritas, porque em função dos barcos, dos grandes navios e da exploração do petróleo, tem muitas áreas que estão proibidas porque um barco pode precisar passar ali, ou seja, tu mata a curiosidade da população, tu mata aquelas pessoas que, conhecendo o mar, vão amar o mar, que o vínculo maior com a natureza sempre é amar a natureza, não tem outro jeito, porque senão as pessoas entram para frente de um computador, num mundo banal, num mundo com tédio, que o tédio tem que ser em todo momento lutar contra o tédio que são esses pequenos vídeos, essas coisas todas, para as pessoas se sentirem o tempo passando e a vida não acontecendo, mas acontecendo. Então, e eu me lembro que o Capra falava muito lá do projeto dele, da Ecoliteracy, que seria letramento ecológico, mas a gente aqui traduziu com alfabetização ecológica, porque foi a tradução que a Cultrix fez do livro A Teia da Vida, no capítulo 8, que nós usamos num projeto muito premiado nosso aqui em Curitiba, a importância de cozinhar também. Porque cozinhar faz com que a pessoa entenda a importância do alimento, a produção, toda a cadeia, a questão da água, a questão do aquecimento. Ou seja, talvez a melhor coisa que se faça de educação no mundo é formar cozinheiros mergulhadores. Porque esses caras vão ter uma outra visão de mundo, né? Dá uma ideia aí para os chineses, já que são teus amigos, te ouvem tanto, que além de mergulhadores tem que ser cozinheiros, porque daí as pessoas vão valorizar todas as cadeias, vão entender a importância das coisas, que talvez a gente possa fazer ser uma ideia transformadora para o Cabo Verde, um lugar internacional onde as pessoas aprendem a cozinhar e mergulhar. Ponto. Isso já chega para transformar em todos em ecologistas, todos em pessoas sensíveis à natureza e ao mar. As fábulas hoje são 365 e estão em uso na China, em vários países. Aqui no Brasil nós temos 36 que já utilizamos, tanto em uma cidade, que foi Curitiba, quanto em escolas privadas. Virão mais, Gunter, ou chega? Qual é a tua ideia sobre as fábulas? E se não viram mais, como é que nós vamos conseguir trazer essas fábulas para todas as pessoas desse planeta? Ou seja, nós vamos ter pessoas que cozinham, mergulham e descansam lendo uma fábula. Vamos pensar nesse mundo de futuro. Tu acha que esse mundo é um mundo viável, é um mundo interessante, é o mundo da economia azul 5.0? Por favor. Lúcio, primeiro, eu penso que temos que mudar nosso sistema de ensinança. E as fábulas é um componente muito importante. Mas aprendi muito da nossa amiga Merle, que tu conheceu também em Rio de Janeiro. Ela
tem uma escola para que as meninas aprendam a ser sereia. E não vou falar de você tem que aprender a mergulhar, nem a nadar. Você vai ser uma menina, uma ninha com cultura de sereia. Você vai ter ética, você vai ter uma forma de viver que vai ser servidora do mar. E você vai ser a comunicadora do rei mar. É impressionante, Lúcio. Eu visitei a escola de sereias e todas as meninas, incluso 92% com medo de nadar, hoje nadam como uma sereia. E penso que isso é a parte da cultura de pensar e de sonhar com sonhos, com fábulas, com contos, porque o mundo é construído por graça de muitos contos. Contos é o que inspira, o que motiva, o que emociona. E penso que a tua ideia que temos que a gente que são mergulhadores e cozinhadores são extraordinários para fazer contadores e leitores de fábulas. Sabe que tem uma fábula sobre a cozinha e que temos que comer um arco-íris. Se diz em português arco-íris. Sim, sim. Você tem que comer cada dia um arco-íris. A gente diz, mas como é possível? Não pode comer um arco-íris. Não, você tem que comer de sua comida uma variedade de comida que tem todos os colores do arco-íris. Porque quando você tem comida que representa todos os colores do arco-íris, você vai ter uma comida muito saudável. Porque você vai ter todos os minerais, você vai ter a variedade que se precisa para ter uma vida saudável. E você vai ter toda a medicina que se precisa para o inverno, para o verano. E esta forma de fazer educação com conteúdo, que é um conteúdo que está em primeiro lugar entendido por coração e por emoção, e não por sua cabeça. A cabeça vem quando você tem a compreensão, quando você pode ver a totalidade, o sistema, como fala nosso amigo Capra, the web of life, a telaraña da vida. E essa compreensão, você pode entender como funciona uma coisa química, uma coisa biológica, o ADN, ou membrana, mas você não entende do Web of Life. O Web of Life não se entende, se compreende. Essa é uma compreensão da totalidade. E este que falta para poder navegar as oportunidades que nos dá a vida. A capacidade de navegar novas surpresas é que você entende, você compreende a completa como está construída esta parte da vida. Eu penso que a grande diferença não depende de governos, Lúcio. A grande mudança depende de nossa decisão de apresentar uma fábula, um conto cada dia a uma criança, a um jovem, cada dia. Temos que ter tempo e paciência para não para explicar como é, mas para inspirar e para dar surpresa. E cada dia uma surpresa muda a vida de toda a gente que mora neste mundo. Muito obrigado, Gunther, por tudo isso. E agora nós vamos já encaminhando essa nossa conversa, que por mim continuaria dias, mas mas vamos a continuar dias quando nos vemos. Sim, sim. E o ano entrante vamos passar muito tempo juntos no Brasil.
Tomara, tomara, tomara. Gunther, assim, já conversamos então sobre o mar, já falamos sobre as ilhas, já falamos sobre a natureza, sobre a economia azul 5.0, sobre tudo isso e todas essas coisas que se faz e que se busca. E vamos pensar um pouco agora sobre os problemas, sem se apaixonar pelos problemas. Como tu acha que a gente vai conseguir construir então essas soluções de água, alimento? Já encaminhamos com os nossos mergulhadores cozinheiros, mas assim, como a educação pode transformar? O que tu tens pensado aí? Vem esse livro, o True Blue. Como tu pensa que a gente consiga dar volume a toda a informação que tu já construiu, os livros que tu já escreveste, as fábulas? Como é que a gente vai conseguir dar volume, um volume maior nos próximos anos para que a gente consiga beneficiar mais pessoas com essa tua reflexão que é tão poderosa, tão eficiente para entender a importância da natureza, a importância do cuidado, a importância da gentileza, a importância da ética. Quais os instrumentos que tu acha que se pode usar? Já estamos usando com as fábulas, já tem cursos que você dá, tem essas consultorias, esses apoios a governos, a empresas, mas como tu imagina isso? Como é que tu consegues, reconhecendo que eu sei que tu não é uma pessoa que se autoelogia, mas sabendo da tua importância e do que tu já construiu, como é que a gente pode fazer nos próximos anos? O que tu imagina levar a um volume muito maior de pessoas essas ideias e contribuir muito melhor com a vida delas? Esse seria o nosso último pedaço de conversa, que é uma prospecção de onde estará Gunter Pauli em 10 anos, 5 anos, o que nós estaremos fazendo, além do que a gente já faz, que é muita coisa, que é bastante coisa, mas assim, o que a gente conseguiria ver a economia azul se transformar realmente não só a importância que tem, mas ter o conhecimento que ela merece. Lúcio, tu sabe que foi muito ativo na Clube de Roma. Tive a grande oportunidade de trabalhar 4 anos como assistente do presidente e fundador do Clube de Roma, Aurelio Peccei. E ao princípio sempre falamos da crise. A crise grande, problemas graves. E aprendi com os anos que a gente não muda comportamento quando você fala de crises. Incluso quando você tem a prova que a crise está iminente, a crise está já. Não, a gente não escuta, a gente não muda. E para ter um comportamento de curiosidade e interesse, você não pode falar de todos os problemas e você não pode fazer uma análise, porque o análise leva a parálise. A gente prefere hedonismo, prefere dizer que é a minha última vez da vida que pode tomar cerveja, carne, vou a fazer vacações. A gente não quer saber dos problemas, aunque todos sabem que temos problemas. E toda a análise foi feito para comprovar que temos problemas. Por isso, minha estratégia de involucrar mais gente é de fazer esse portfólio de oportunidades. O que é que você pode fazer amanhã? O que você pode fazer hoje? O que pode fazer para ter uma vida linda, uma vida com surpresas, mas você vai ter uma vida melhor que a vida que tem a grande maioria da gente hoje. E eu aprendi que a única maneira de mudar mais gente é de falar de oportunidades. A primeira grande experiência pude fazer em 2002 com
a ilha El Hierro, em Canárias, em Espanha. Uma ilha sem futuro. E todo mundo preparando-se para fechar a ilha, transformar a ilha em uma base militar para a OTAN. Hoje, é a ilha mais sustentável que tem a Europa, com energia 100% sustentável. E como podemos fazer essa mudança? Porque publiquei 62 oportunidades. E quando a gente sabe que nossa ilha, passando por olhos deste estrangeiro, tem 62 oportunidades. O único que este senhor pede é que vamos escolher a oportunidade que nos pareceu mais fácil, mais evidente, mais para mim. E essa mudança de falar de problemas, de dramas, de apocalipse, que fazemos uma mudança, portfólios de oportunidades, e você vai escolher o que você quer para a sua vida, porque lhe parece que você pode contribuir, o que você encontrou em seu coração, em sua intelectualidade. Você encontrou lá uma coisa que, esse é para mim, esse eu pude fazer. Ou a aprendizagem desta técnica, Lúcio, foi a primeira vez em 94, quando comecei a falar, por graça de uma inovação que me apresentou o professor Xu Tingchang. O professor Xu Tingchang, em China, me falou dizendo: Gunther, se queres mais comida, por que não vamos a transformar o lixo de café em um substrato para cultivar cogumelos? Hoje, temos milhares de empresas que estão fazendo isso, milhares de empreendedores, mas milhares de empreendedores que nunca sabiam que pudessem ser empreendedor. Descobriram que eu posso fazer isso. Isso é para mim. Eu gosto de café, eu gosto de cogumelo, e eu quero fazer isso. E essa oportunidade de ter curiosidade, encontrar uma coisa nova. E essa é uma força de mudança e uma força de transformação. Por isso, eu decidi que os próximos 10 anos, vou a enfocar todo o meu trabalho em identificar com a experiência de minha vida, com a ajuda de todos meus colegas e amigos, vamos a fazer a identificação de oportunidades. Oportunidades que para mim e para muitos outros é evidência. É claro que sim se pode, mas o problema é que a gente não vê. A gente são muito condicionado por nosso sistema de educação e nosso sistema de comunicação social com as redes sociais de hoje. Por isso, essa oportunidade de compartilhando com todo mundo as oportunidades que temos e dizer a gente, escolha, que é para você o melhor. E esse processo é um processo, Lúcio, muito gratificante, porque a gente responde, a gente tem recursos, a gente tem visão do futuro, responde com ação, quer fazer. E a mudança da Terra não é filosofia. Já temos muitos filósofos, muito dogmatismo, muito dogma, mas o que precisamos que a gente pensa que é isso para mim, e eu posso fazer. E quando a gente pensa que pode fazer, pode. Essa força da mentalidade, da mente, do nosso cérebro. Quando eu penso que pode. E quando a gente, ao redor meu, diz que, claro que você pode, você tem uma força. E essa é a força que temos que liberar. A força de fazer acontecer. Com quê? Com portfólios de oportunidades.
Gunther, eu acho que nós estamos chegando no nosso tempo. No ano que vem teremos outro encontro para nós conversarmos no final do ano e ver como é que as coisas evoluíram. Quero te agradecer Sim, de coração teu tempo, aí, a tua disponibilidade, teu apoio à Fundação todos esses anos. Enfim, a Fundação foi criada para ajudar a divulgar tuas ideias, tuas propostas e trazer soluções reais, soluções no mundo real, não soluções dentro do banal, dentro do tédio, são sempre soluções que envolvem a curiosidade, a surpresa, e com essa emoção a gente segue em frente. Então, só para fechar assim tuas últimas palavras aí, tua mensagem para o Brasil aí para o ano que vem, para os outros anos que nós vamos estar juntos por aqui, fazendo os trabalhos que a gente sempre acreditou. Lúcio, tenho um grande orgulho de melhor conhecer o Brasil por graça a ti e tus amigos no Brasil. É um grande orgulho. Tu sabes que o primeiro país latino-americano que visitou foi Brasil, 76. E tenho grande orgulho de saber que os projetos que iniciamos, vários hoje, são projetos de referência na América Latina. E estamos só ao início. Desde março, depois do Carnaval, vou passar um bom tempo, Lúcio, com vocês. Mas, mientras tanto, vou convidar a vocês de participar no trabalho em Cabo Verde. E eu penso que precisamos ver como as experiências do Brasil podem ser referência em lo que tu falou, tudo essa zona de influência da língua portuguesa. E Cabo Verde forma parte disso. E estou convencido que vamos a fazer os próximos anos um trabalho extraordinário, por graça da grande equipa que tu tens, Lúcio, no Brasil, e grande rede que temos no Brasil. Obrigado, até. Obrigado, Gunther. Grande abraço. Abraço.